Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Noite. Não é nada ao Jornal da Noite, isto nós não temos o dinheiro nem os técnicos para fazer um Jornal da Noite. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Entre Tantos. Eu sou o José, ou Zé, como preferirem. Zé Zocas. A pessoa que acabou de falar é a nossa cara Eva Figueiredo, e também temos aqui, também como de costume, o Pedro. A sério? Sim, as pessoas não estavam nada à espera que fôssemos nós. Carambolas. Nós prometemos que nós vamos por mais pessoas, vamos convidar um pessoal, mas ainda não temos a disponibilidade nem a vontade ainda de fazer isso. Logo se vê. Não, nós simplesmente não gostamos de pessoas. Ninguém interessa. Só nós. Sim, já é um castigo. Nós gravamos nossos três, agora nós fazemos com mais pessoas. É complicado, mas pronto. Seguindo em frente. O tema de hoje é um assunto bastante importante que marca muito a questões políticas internacionais e tudo o que tem à volta, que é o que se passa no Big Brother na TVI, que não é nada disso. Como podem ver no título da descrição deste episódio, o que vamos tratar é da situação da cultura em tempos de Covid-19. E como tal, nós iremos falar agora, e dando a nossa opinião também, sobre como é que está, de certa forma, o setor da cultura a sobreviver. E agora vou passar a palavra à minha cara colega, que não tem muito dinheiro, portanto é muito cara, mas pronto. Eu tenho muito valor, portanto sou cara, se fores por esse caminho. Valor, pois, questionável. Continuando. Não, então, mas Eva, ponderas a ser associada do PCP para conseguir só a festa do Avante, sendo que é um dos poucos festivais que ainda vai ficar aberto, não é festival, aquilo é basicamente uma atividade mais política, como dizem, mas depois vai estar as pessoas a cantar e dançar. Bem, Zé, obrigada pela tua sugestão, sabes que agora a gente não tem outro festival, olha, temos ainda uma opção, não é? Portanto, a festa do Avante, portanto, acho que sim. Se não houver outro tipo de festival, claro que penso em tornar-me... Pronto. Zé, vai ao que interessa, antes que o Pedro nos comece a matar. Há pessoas para todo o gosto. Gostos para tudo, enfim. Mas pronto, falando a sério agora, Eva, tu queres falar um bocado sobre esta situação da cultura, em como é que ela está-se a aguentar? Já sabemos que de antes a cultura também não se aguentava bem, mas agora em situação de Covid-19 está nas ruas da amargura, daquelas... o estado atual da cultura podia ser daquelas novelas tristes em que tudo acontece de mal. O que é que tens a dizer, propriamente? É assim, Zé, eu queria fazer aqui uma pequena introdução, assim pequenina, só para enquadrar aquilo que eu tenho a dizer sobre isso. Eu li uma frase que Aristóteles dizia, que, pronto, as pessoas interpretam buscar pessoas mortas para buscar pessoas mortas para fundamentar o seu pensamento. Filosofia desta hora, vamos embora. Não, ele dizia uma frase que é suscetível de ter várias interpretações. Ele dizia que a cultura é o melhor conforto para a velhice. Eu digo que a cultura é o melhor conforto para todos nós, em qualquer altura da nossa vida. A cultura em geral estimula o nosso intelecto, faz-nos pensar e atrevo-me a dizer também sonhar sobre todas as questões que nos rodeiam, e muitas vezes nós também recorremos à cultura para que ela nos possa dar algum conforto em situações menos boas da nossa vida. Encontramos ali um certo refúgio, por exemplo, nós recorremos a livros, músicas, filmes, por aí. Isto para dizer que, principalmente... Deixa-me só dizer que tu hoje estás inspirado. Eu estou com uma crise de filosofia, digamos assim. Não, mas é verdade. Isto para dizer que, principalmente em tempo de pandemia, um tempo que está a ser bastante difícil para todos, eu acho que é essencial que a cultura esteja presente nas nossas vidas, não só pelo tal conforto do que falei, mas também para que consigamos entender melhor a situação que passamos. Exemplo disto foi que, por exemplo, perante esta situação, livros como o Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago ou A Peste de Alberto Camus ganharam bastante relevo. Então, com todas as medidas que foram e continuam a ser impostas, é essencial que existam formas de conseguir que a cultura chegue a todos. Portanto, existem inúmeras iniciativas, que nós vamos falar mais adiante, que têm como objetivo criar alternativas a esta situação,
Mas, no entanto, há bastante problemas no setor cultural português, como você estava a falar. Sim, é um setor muito independente, tem muitas pessoas a fazer daquilo vida, mas fazem tipo, sem apoio nenhum e é complicado. É um setor que é difícil de conseguir gerir. Eu sempre senti que a cultura em Portugal nunca foi valorizada como devia ser valorizada, e então agora, perante a situação atual, esses problemas começaram-se a realçar ainda mais. Portanto, há falta de investimento, não existem apoios suficientes aos artistas, sinto que a própria população não foi, digamos, entre aspas, educada para esse costume diário. Acrescento também, pronto, o baixo poder económico das pessoas, que às vezes isso também faz com que elas não tenham esse acesso à cultura, e então, principalmente neste momento, as dificuldades que a cultura está a ter são enormes, e eu tenho muita pena disso. Pedro, o que tens a dizer sobre isto? Qual que é teu? O que é que tens a dizer? Não, eu concordo muito com o que a Eva diz, porque de facto sempre se notou que não houve muito apoio na cultura em Portugal. Apesar de eu achar que nos últimos tempos tem vindo a melhorar, mas agora com esta situação, como é óbvio, as coisas acabaram por ir um bocado, voltaram ao que eram. Houve um retrocesso, não estou a entender. Sim, houve um retrocesso eu acho que na economia e toda a área do que nós vivemos normalmente, mas pronto, é normal que a cultura seja algo também ligado a nós, esteja presente tão diariamente, também acaba por ser um bocado afetada nesta situação. E é complicado, é que imagina, o que nós consumimos não nos faz diferença, mas para quem faz da vida, pronto, quem faz teatro, música nem tanto, mas teatro, até próprio museus, cinemas, são coisas que nós precisamos de ir aos locais para poder apreciar de certa maneira. E se as coisas estão fechadas, como é que elas vão sobreviver? Como é que... É complicado. Esta situação toda da pandemia exato. veio... É como tu estás a dizer, eles precisavam de pessoas para poderem ter os seus rendimentos, não é? E agora com esta situação isso não existe. E como eu sempre senti que o setor da cultura em Portugal nunca foi, como disse há pouco, valorizado e sempre teve estas dificuldades, então nestes períodos de pandemia, nestes períodos mais de crise económica, em que há mais fragilidades, este setor acaba por inevitavelmente também ir abaixo, como todos os outros, é verdade, mas se nós tivéssemos se calhar um setor de cultura mais forte, com mais apoio do Estado, sei lá, eu acho que se calhar podia-se aguentar melhor, mas não, realmente está horrível. Querias que a cultura passasse a ser, nós temos a telescola para a educação, tínhamos a telecultura. O que é certo é que tem verdade, algum envolvimento dos artistas em criar novas medidas para isso é verdade, e também nós vamos falar mais à frente. Não, eu acho que falta... O que está aqui em causa, na minha perspectiva, é realmente como é que certas pessoas e certos ambientes, como é que sobrevivem a isto? Pois, não é fácil. Está-se a falar que a nível do Ministério da Cultura que vai-se dar... não é bem também não estou dentro dessa matéria, mas não é uma espécie de layoff, é um conjunto de apoios, que certo é que os apoios atuais que geraram uma onda de indignação por serem baixos demais, houve manifestações de artistas já à porta do Ministério da Cultura, mas a situação não é fácil, porque quando nós pensamos em cultura, nós pensamos que vamos sempre a pensar nos artistas, nos atores, nos guionistas. Só que há mais pessoas no universo da cultura, como as pessoas que estão a tratar das luzes, as pessoas que estão a tratar do backstage, e isso também acaba por ser muito afetado. E depois o problema que existe é que Portugal, o nosso Estado, o nosso governo não tem uma maneira de definir. Por exemplo, as pessoas que estão das luzes e do backstage, por exemplo, estou a dar um exemplo, mas também há outras pessoas que também que também são importantes na questão das peças e na questão dos concertos. Enquadram-se mais no Ministério da Cultura ou no Ministério do Trabalho, por exemplo? Seria problema do Ministério do Trabalho ou seria problema do Ministério da Cultura? Os próprios ministros também não sabem esclarecer bem essa situação, porque acabam a ir de um lado, empurrados de barriga para um lado, para o Ministério do Trabalho, ou do lado para o Ministério da Cultura, porque não está muito bem definido o que é que eles são, se são trabalhadores independentes, ou se fazem parte dos concertos, dos festivais, ou dos teatros, ou são enquadrados na questão da cultura. Também é um bocado complicado de definir. Esse é um dos problemas. O outro problema é que, como ser um setor independente, é difícil agradar a todos.
porque nós tivemos há pouco tempo atrás uma grande polémica com um festival da RTP, se não estou em erro, acho que era da RTP, em que basicamente eram músicos que convidavam outros músicos e que tipo um músico convidava o outro para que depois por sua vez convidava o outro e assim ia ver e depois já estavam com um grande número de músicos e já estava dinheiro investido. Só que o problema é que esses músicos eram músicos conhecidos e reconhecidos em Portugal e lá fora também, alguns, e não representavam o problema geral da classe dos artistas em Portugal, porque lá está, havia muitos outros artistas que não foram abrangidos por essa iniciativa, que se sentiam, de certa forma, injustiçados, e eu, no meu entender, com razão. Acho que a solução que eles tomaram nessa questão do festival, acho que não tinha em conta nenhum princípio de igualdade, porque eles acabam por ser também bastante prejudicados, e que acho que houve bom senso por parte das instâncias do Estado em que esse projeto não andasse para a frente. Só é pena que ninguém na cultura, no Ministério da Cultura, tenha pensado assim com olhos de ver: isto é uma péssima ideia e vai dar de muita polémica. Não, isso não aconteceu, infelizmente. Olha, o que eu tenho a dizer é algo que eu sinto, que é que a população em Portugal, sinto que eu por acaso, pronto, vou falar mais adiante de uma alternativa que estão a fazer aos espetáculos e tudo mais, mas nessa aplicação que eu vou falar mais tarde, estive a ver um excerto de um programa, não sei se conhecem, que é o Boca de Cena. E estive a ver que o Jorge Silva Melo, que interpretava uma peça do Carlo Valentino, que era um comediante que teve muita influência na cultura alemã, e ele a peça chamava-se Porque Estão os Teatros Vazios. E ele fazia referência ao facto de, como sempre houve escola obrigatória, porque é que não iria haver, por exemplo, o teatro obrigatório? Percebem? Porque é que a população não foi... Ele, de uma forma, digamos, uma espécie de sátira ao facto das pessoas não serem educadas no sentido de investirem na sua cultura. Por exemplo, havia a escola obrigatória, porque é que também não havia o teatro obrigatório? Sim. Entendem? Sim. Eu acho que é uma ideia muito... situação, por exemplo, no nosso secundário, isso bem, que lá está, isso é muito pífio, e era só mesmo para não serve de muita importância, mas no nosso secundário nós fazíamos aquelas visitas, pelo menos eu fiz, não sei se vocês também, se foi o mesmo que aconteceu, aos teatros para ver ou os Maias, ou a Alta Barca do Inverno, ou o Fernandes de Sousa, ou o Memorial do Convento também, se bem que o meu ano foi mais um ano da morte. Mas imagina, até que ponto é que tu tens de ser obrigado a fazer isso? Eu não digo que ser obrigado, Pedro. O que eu digo é, ninguém é obrigado a gostar de ir ao cinema, ninguém é obrigado a gostar de ler, ir ao teatro, mas eu acho que a cultura tem um papel tão fundamental na nossa vida, porque ajuda-nos a perceber melhor o que se passa à nossa volta, a perceber, se calhar, porque é que as coisas aconteceram de uma maneira. Pronto, eu acho que as pessoas, de certa forma, também deviam ter um bocado na cabeça que é importante perceber o papel da cultura nas nossas vidas. Como a gente sabe que tem que ir de semana a semana, por exemplo, ao supermercado, eu acho que as pessoas também tinham de perceber que a cultura... Mas pronto, isto é uma ideia minha e não quero estar a impor a ninguém. Mas eu concordo com isso, atenção, tanto que eu como ator, eu também já fui ator, teatro, e percebo o que tu queres dizer. Agora, imagina, depois tens o outro lado, que é as peças de teatro, por exemplo, hoje em dia não são propriamente baratas, e nem toda a gente, nem toda a população tem capacidade para isso. Claro, era essa a questão que eu também já falei há pouco e ia referir. Claro que as pessoas não são obrigadas a ter poder económico para ir ao cinema, para ir ao teatro, para ir a montes de sítios que toda a gente sabe que as entradas são caras, nem toda a gente tem essa possibilidade porque precisa de dinheiro para comer, para outras necessidades mais essenciais do que a cultura. Mas eu acho que as pessoas, quando têm mesmo vontade, há vários sítios que as pessoas podem recorrer até na internet, ler um pouco sobre aquilo ou sobre outra coisa. Agora, com esta situação de haver muita disponibilidade de informação na internet, principalmente, eu sinto que a população consome muito televisão e rádio. Eu sinto isso. Mas há certas coisas que nós encontramos em livros, em peças de teatro, eu acho que são coisas únicas que as pessoas podiam aproveitar, e sei que há muita gente que não tem possibilidade para isso, mas há sempre forma de
pesquisar um pouco na internet, sei lá, ler aqui, ler ali, às vezes de uma forma que não é preciso gastar dinheiro. Eu acho que as pessoas deviam. Pronto, eu não quero parecer aqui mandona e dizer isto é que está correto, mas é porque eu falo por mim. Eu acho que eu sinto-me tão bem, sentir-me preenchida pela cultura e ler aqui e ver aqui, que eu acho que ia fazer tão bem até certas mentalidades, percebem? Eu acho que as pessoas podiam ver as coisas de outra perspectiva e eu acho que preenche-me tanto o intelecto que eu acho que isso devia ser assim para toda a gente, mas sim, as pessoas não são todas iguais. Eu acho que também depende, dentro da própria cultura, tu depois tens vários setores, e como é óbvio, há setores que duram mais tempo, que vão, outros vão abaixo. Por exemplo, o teatro nos últimos anos tem ido completamente, caiu da falência completamente, mas por outro lado, este ano não digo porque pronto, foi tudo cancelado basicamente, mas os festivais é uma coisa que toda a gente, tu vais lá e aquilo está cheio. Sim. Claro, aquilo vai depender depois de como é que nós evoluímos bastante. A nossa geração está numa de. Eu não sei explicar, mas as coisas mudam. Achas que, por exemplo, se começássemos a passar para peças online, teria mais aderência do que propriamente tínhamos aos teatros? Não, Zé, não digo propriamente isso, porque imagina, e depois como é que as pessoas sobreviveriam? E nem é só uma questão de sobreviver, a sensação de ver ao pé é completamente diferente do que ver num computador, numa televisão. Então, tu estás tão acostumado a ver. Então, se uma pessoa vê séries, porque é que não pode ir a ver uma peça de teatro no computador? Não, Zé, eu não mas eu é não diferente, acho que a química é diferente. Então, mas por exemplo, imaginem. Por exemplo, tu não vais estar em casa a ver um festival, tipo, sozinho em casa, tipo, a bombar, tipo, tu a saltar em cima do festival, Eurovisão. Há pessoas que fazem isso de Eurovisão, por exemplo. Sim, olha, também há muitos. Olha, a MTV... vais ver um artista em casa. Não, a MTV também às vezes passa concertos, é verdade, mas é uma solução. Mas, por exemplo, olha, eu até me vou adiantar, acho que não devia, mas eu vou-me adiantar. Eu, por acaso, ia sugerir mais tarde essa tal aplicação, que é a RTP Palco. Eu, se me permitirem, eu falo já, porque acho que se enquadra bem no tema que estamos a falar. Não permito, Eva. Não, vais ter que permitir. Os ouvintes querem ouvir o que eu tenho para dizer. Está licenciado, força. Não, eu vou-me adiantar, porque eu descobri a RTP Palco há pouco tempo. E é uma aplicação com conteúdo interessantíssimo. E é conteúdo feito em Portugal e no resto do mundo. E tem espetáculos em direto, tem vários conteúdos relacionados com música, teatro, dança. Portanto, aquilo é um mundo de cultura. Eu no outro dia meti-me até a dizer que aquilo parece quase a Netflix, só que não se paga mensalidade nenhuma. Mas realmente essa aplicação tem uma oferta enorme de conteúdos de cultura para todos os gostos. Pronto, já que nós agora estamos condicionados em visitas a museus, teatros, cinemas, por aí, aquilo tem espetáculos online, tem até espetáculos que foram feitos em teatro, espetáculos de teatro que foram gravados e estão lá para as pessoas acederem, e eu gosto disso, só que em falta de alternativa, de uma pessoa não ter nem como poder ir agora, nem capacidade financeira, eu acho que é uma solução, as pessoas verem as coisas no digital. O que eu quero dizer é que, para mim, assistir às coisas de perto, se tiver possibilidade, é outra emoção, que não é quando estamos a ver num computador, num telemóvel. Eu gosto muito de tecnologia, atenção, mas até o livro, eu não consigo habituar-me a ler um livro no computador. Eu tenho que sentir o livro, tenho que sentir o papel, o cheiro. Há coisas que a tecnologia não pode substituir. Eu amo tecnologia, adoro, mas há certas coisas que acho que têm que continuar como... E até outros pormenores, tipo, por exemplo, um festival, tu não vais para um festival sozinho, tu queres ir com alguém. O teatro, há quem também gosta de estar sozinho, mas a maior parte das pessoas vão acompanhadas, é diferente. Não está, era uma medida que podia fazer, como já, por exemplo, nós vemos filmes, ou seja, ou vemos concertos ou festivais também que conseguimos ver na televisão. Por exemplo, imaginem que eu vi uma plataforma, uma Netflix adaptada, em que nós tínhamos uma mensalidade, pagávamos essa mensalidade, ou então escolhíamos que em cada peça nós pagávamos e assistíamos à peça como se fosse um filme em direto, por exemplo. Acho que podia ser uma boa alternativa para fazer face a estes problemas. Não, eu acho isso uma excelente alternativa. As pessoas, como não podem ir e tem que se arranjar a forma da cultura, seja em que forma for, chega às pessoas e que as pessoas também paguem por isso, porque a cultura tem que ser valorizada nesse aspecto. Eu acho que as pessoas não têm que nos estar a oferecer conteúdo e também não estarem sim. a ter algum rendimento daquilo que estão a fazer, não é? Eu acho porque apesar de tudo é a profissão delas.
Sim. Portanto, essa ideia eu acho interessante. Também nesta altura a gente não tem muita alternativa de ir a algum lado. Portanto, eu acho que essas iniciativas são muito boas. Eu estou a falar até em tempo normal. Eu, se tivesse a opção de ver em casa ou ir, eu preferia 1000 vezes ir do que ver em casa. Eu também, sem dúvida. Sim, isso também ia depender sim, mas percebo o que é que quer dizer com isso. Mas eu acho que lá está, eu acho que isto poderá ser uma maneira que o setor da cultura tem, mas eu acho que não vai acontecer, infelizmente, devido às incompetências que operam na alta esfera da cultura, nomeadamente a ministra, que podiam era passar mais por uma revolução digital da cultura, fazer face a estes problemas. Eu acho que uma das soluções para esta questão passaria muito por aí. Eu acho que se adaptassem aos novos tempos, porque a partir de agora, depois do Covid, eu digo isto muitas vezes, isto agora é um período para nós inventarmos, para criarmos novas soluções, novas alternativas, e eu acho que o setor da cultura precisa de novas soluções alternativas, e eu acho que uma qualidade que muitas vezes nós gostamos de dizer é que nós somos o povo português, é um daqueles povos que em períodos complicados gosta de dar mãos à massa e fazer diferente. Eu acho que passaria muito também para nós conseguirmos dar a volta à situação que inventaram. Eu concordo, Zé, mas eu vou tocar aqui num ponto. É o seguinte, eu quero deixar claro que eu acho que é maravilhoso as iniciativas que estão a ter. Acho maravilhoso quererem adaptar aos tempos de hoje, portanto, utilizar mais a tecnologia para fazer chegar às pessoas a cultura, falamos assim em geral. Não ficar parado. Exato, eu acho isso interessante. Mas e as pessoas mais velhas do país? Que não têm acesso a esta tecnologia, não têm acesso a estes sistemas todos. Por exemplo, o meu avô adora ir ao cinema, o meu avô adora ir a vários sítios e ele não se percebe patavina de mexer num computador. Como é que ele tem acesso a essas coisas, percebem? Às vezes uma pessoa tem que se adaptar, é verdade. Mas isto é muito fácil para nós que temos acesso à tecnologia de manhã à noite, quando a gente quer, em qualquer lado. Mas pessoas mais velhas, e às vezes nem precisa ser tão velhas, há pessoas que ainda são novas, talvez nos seus 50 e tal, 60, que também não sabem como aderir a este tipo de coisas, e essas pessoas, quem é que recorre, quem é que ajuda essas pessoas, percebem? Eu acho que, nessa perspectiva, nós temos um combate para combater a alfabetização. Eu acho que também o Portugal devia assumir também um combate contra a alfabetização digital, com apostas em informações. Eu acho que muito daqui para a frente, porque cada vez mais fala-se também do teletrabalho como solução, e muitas vezes também se fala em que aulas, tipo, conciliar aulas online com aulas presenciais. Eu acho que também também Portugal devia assumir também um combate à analfabetização digital. Isso é o que eu acho. O que é que queres dizer mais ou menos, Pedro? Imagina, tipo, eu não estou a ver os meus avós, por exemplo, a irem ter aulas para aprender a mexer num computador. Mas, o que é que és que eu tinha em relação a isso? É que não há muito a dizer, porque eu não concordo em estar a obrigar de certa parte. Ainda há bocado a minha avó virou-se para mim e disse: vocês agora é que se têm de adaptar aos nossos tempos. E acaba por ser verdade. Com perspectiva. Epá, Eu não estou bem a ver isso, porque lá está, é uma escolha simples. Na altura não sabia, na altura dos teus avós havia o grande problema de não saber ler nem escrever. Ou a pessoa quer ler um livro, ou a pessoa não quer ler um livro. É uma escolha bastante simples para conseguir evoluir. É assim, eu concordo. Eu acho que então imagina, uma pessoa que tem já problemas tipo, em perceber as coisas, que não se orienta bem já, tem algum problema já de saúde. Como é que tu vais ter essa pessoa enfrente ao computador a tentar pesquisar coisas à procura? Eu estou a perceber o que o Zé quer dizer. Eu acho que Então a gente não vai pegar. A gente não vai pegar em toda a gente do país e obrigar a fazer isso. Eu concordo com o Zé na parte de que nós estamos numa era em que a tecnologia está muito avançada. Eu acho que
devia haver mais promoção desse ensino às pessoas, porque há muita gente ainda nova, nós irmos aos idosos, que ainda não percebe bem. Eu acho que aos poucos Sim, uma coisa é pessoal tipo ali na altura dos 50, 60. Agora, pessoas já com alguma certa idade, 70, 80... Eu acho que filhos, netos, às vezes, primos, não sei o quê, aos poucos vão ensinando as pessoas a mexer num computador, num telemóvel. Olha, ainda no outro dia a minha avó comprou um telemóvel novo que era um bocadinho mais avançado do que aquele que ela tinha e eu ensinei-lhe a mexer naquilo. Portanto, eu acho que até com familiares mais novos há essa consciencialização de usar. Exato. Mas acho que na sociedade em geral também se devia promover, mas claro que nós não podemos ir à casa de cada um e obrigar, não é? Sim. Mas acho que em geral podia haver sim. uma consciencialização de que é preciso porque o mundo está virado para aí, apesar de, como disse há bocado, adorar a tecnologia, mas achar que há certas coisas que não dá para substituir. Mas nós estamos num tempo que não temos alternativa neste momento, temos que pensar agora como é que se vão fazer as coisas e como não. E acho que sim, que deve haver uma consciencialização das pessoas nesse sentido. Muito bem, acabámos um bocado Obrigada, por nos afastar do foco inicial, mas lá está, isto foi uma questão que se pode falar em futuros episódios. Mas outro ponto que eu gostava de inserir e que já foi falado no ponto anterior sobre a situação do Covid na cultura atualmente era sobre soluções. Já referimos algumas, mas Epá, eu vi uma cena, foi criado, pronto, isto a nível mais musical, que eu sou mais virado para esse lado. Criaram uma conta no Instagram que é Festival Eu Fico em Casa e fizeram um hashtag Festival hashtag Eu Fico em Casa, em que basicamente se juntaram vários artistas portugueses e usaram esta conta para promover, acabaram por promover o seu Instagram e fizeram a partir da sua conta privada lives a cantarem. Pronto, a fazer um concerto online por live de Instagram. E acho que foi uma alternativa muito fixe. Epá, já que não temos de vê-los ao vivo, ao menos temos o prazer de os ver de certa forma. Sim, de certa forma. Estou a meter-me contigo, Pedro. Não, mas sim, eu acho que sim. A conta do Instagram agora, pronto, eles fizeram isto em abril, eles agora estão mais numa de dizer o que é que está a ser e tudo mais. Mas acho que a iniciativa foi uma iniciativa muito fixe. Sim, eu acho que são importantes estes tipos de iniciativas, como por exemplo também as lives no Instagram ficaram conhecidas do Bruno Nogueira. Sim, eu vi. São esses tipos de iniciativas que lá está, que façam com que as pessoas ganhem aderência, as pessoas contribuem, participem, promovam também. Eu acho que são essas coisas, são coisas importantes que acho que lá está. Muitas das vezes as pessoas perguntam o que é que eu vou fazer. E era aquilo que eu já disse, nesta altura mais do que nunca, eu sei que pode ser um bocado egoísta do que eu estou a falar e depois podem me acusar de que eu não sei o que é que se passa verdadeiramente com as pessoas ou com a situação profissional e económica delas, mas se lá está, é a questão de que eu acho que o mais importante é para conseguirem melhorar a situação delas, passar por um processo de reinventar, descobrir novas maneiras de conseguir dinheiro, de conseguir espalhar o seu amor pela arte, pelo seu trabalho, para conseguir ser mais reconhecido. Olha, a minha sugestão, pronto, eu já me adiantei há pouco, não é? Veio em conversa, mas só para finalizar, que eu não disse aquilo que eu queria dizer, era que esta aplicação pode ser, há um site, pronto, da RTP Palco, mas depois as pessoas podem descarregar no telemóvel, no iPad, onde quiserem. Eu achei fantástico porque, como disse há pouco, há uma oferta enorme de conteúdos. Eu acho que a RTP sempre prezou e preza muito a cultura. Eu acho que este projeto em especial fez intensificar o seu papel nesse aspecto. E eu, como referi há pouco, são projetos fundamentais para possibilitar o acesso à cultura de todos, porque isto é tudo de forma gratuita. É conteúdo mesmo muito, muito bom. Eu aconselho as pessoas mesmo a espreitar. E pronto, fica aqui a minha sugestão. Eu também encontrei uma outra. Isto não é aplicação, acho que é um site, não sei se eles têm aplicação, mas que é o Gigs em Casa. Também tem feito alguns concertos em estilo live. Pronto, são alternativas. Também tenho visto, eu vi uma notícia que dizia que alguns museus em Portugal
Já se fazia também lá fora, mas agora devido a isto houve museus em Portugal que optaram por visitas virtuais, peças de teatro que já estão a se ser fazem feitas vários no YouTube. no Paço da Pena, por exemplo, então já se faz isso e lá está, é uma questão de que muitas vezes nós não sabemos, mas esses tipos de alternativas também já existem. Só, pronto. Mas lá está, depois voltamos àquela discussão, é como é que estes museus com visitas online grátis se aguentam depois. Cobram. São situações. Acho que há sempre alternativas, transferências, transferências para a conta dos museus. Epá, eu vi uma coisa que não tem a ver com os museus, eu não sei se isto é verdade, porque eu também não percebi, mas acho que o Spotify abriu uma cena qualquer de donativos para os artistas. Eu não sei se é verdade ou Mas não. também já havia, não só o Spotify, mas também já havia outras plataformas online que para começar tipo pequenos projetos e pequenos canais para conseguir lá está autossustentarem-se, mais disso, aceitavam donativos e apoios para lá está, para conseguir continuar o seu trabalho, para conseguirem melhorar a situação em que estavam. Essas plataformas já existiam, mas agora com esta situação, claro, de pandemia, são cada vez mais importantes, lá está. Olhem, agora só para eu acabar o meu raciocínio, Pedro, estavas a falar há pouco daquilo dos museus online, que não sabias como é que iriam sobreviver. Seja museus, seja outra coisa qualquer. Por exemplo, há jornais como o Expresso, que há certo conteúdo que as pessoas vão ao site e veem, mas há outro que só para aqueles que são assinantes. Então eu acho que as pessoas também podiam criar esse sistema. Certos conteúdos estavam limitados àquelas pessoas que quisessem ver, tinham que pagar. Porque eu às vezes... Sim, há muita coisa que já é paga. Há vários jornais que limitam o conteúdo e as pessoas que querem ler é como se estivessem a comprar o jornal, seja o que for, na rua, pagam para ver. É uma opção. Sim. Está muita gente a fazer, por exemplo, lives no YouTube, em que é possível também os subscritores doarem dinheiro. Facebook, e também há a famosa plataforma para streaming mais voltada para jogos, mas também há componentes de conversar, de falar e de falar com as pessoas que estão a ouvir, que é a Twitch também. Há muitas outras plataformas com que se que já existem e que eu acho que cada vez mais vão ganhando mais a sua importância nestas situações, que podem fazer toda a importância para as pessoas e para as pessoas que precisam do dinheiro e que querem trabalhar. Só também fazer a referência que tínhamos esquecido há bocado, que creio que seja esta segunda-feira, que vai voltar a haver uma reabertura dos museus nos museus não, das salas de teatro e das salas de cinema, com os seus condicionantes. Cinema, talvez. Talvez, sim. Há certas... Sim, há uns que querem só a reabertura para dia 2 de julho. Sim. É que vai ser. Mas lá está, eu acho que é importante, pelo menos dentro dos possíveis, que se consiga, que essas atividades conseguem retomar e conseguem, não que seja um pouco de lucro, apesar deles terem também de pensar se é mais vantajoso estarem fechados ou se mesmo estando abertos conseguem sustentar as contas, o trabalho dos atores, dos técnicos, de luzes e entre muitas outras pessoas que nós não sabemos que lá estão, mas que fazem a diferença toda para a melhor condução de peças, de concertos, tem de se ver com muito cuidado. Mas e acho que também museus também vão voltar a reabrir dentro das suas dificuldades, mas lá está, os museus com cuidados a nível de infecção. Por exemplo, vi que, por exemplo, o Museu de Serralves vai, por exemplo, estar com uma nova exposição da Yoko Ono, e estavam a falar sobre os cuidados que têm a ter a nível do vírus, com a desinfecção também. Eles lá está, estão cientes desse problema e têm de conseguir controlar a volta à situação, porque infelizmente não podem estar sempre fechados. A realidade é essa. Olha, eu por acaso estava muito mortinha que os cinemas abrissem já, mas desconfio que se calhar não vai ser possível porque há muitos que não querem, porque, por exemplo, dizem que não vai haver estreias de filmes, por exemplo, pelo menos nos inícios de junho, e que pode então, mas achas que
Que já tinhas ideia de ver algum filme ou não? Não, Lá está, sabes, com esta situação é não assim, sabias bem. eu tenho o hábito de ir ao cinema várias vezes. Então, quando soube que os cinemas iam abrir dia 1, fiquei contente, porque eu gostava de ir ver um filme. Eu vejo bué filmes e séries em casa, não é? Mas aquela sessão de cinema para mim é diferente. Mas eu também compreendo o que eles dizem, de que não têm medo que não consigam sustentar, digamos, aquilo, porque não vai haver muitas estreias, pelo menos no início de junho. Apesar de eu já ter visto que eles têm até as regras bem feitas, acho que a máscara acho que vai ser obrigatória. Sim, vai haver filas de intervalo, lugares de Sim, intervalo. exato. Muitas Portanto, pessoas. eu acho As que em pessoas do termos- mesmo grupo familiar podem ficar juntas, porque Exatamente. Sim, eu acho que em termos de medidas a coisa até está boa. Mas essa parte, sim, eles também têm que pensar nos lucros deles, não é? Se não vai haver novos filmes, se calhar pelo menos se não estou em erro, 3 semanas, Pelo acho menos- que 3 Epá, é que eu semanas. digo que houve muito filme que estava a ser produzido que foi adiado. sim. Portanto, sim, vai ser uma situação complicada para os cinemas. Há muitos filmes e séries que foram adiadas devido a esta situação. Mas eu acho que eu estive a falar que eles poderão voltar a passar filmes. Acho que é uma das soluções Sim, encontradas. só que eles não querem dizer Também, que é... também muitos é filmes, repetido. muitos filmes portugueses, como Herdade, por exemplo, Bela Dourado. o Viola Dourada, que nós, ao Pátio das Cantigas, claro que esses filmes já são lançados, as pessoas já tiveram acesso a eles, vão ser com o preço mais reduzido, mas é mais porque o que Eva estava a falar daquilo que as pessoas gostam de ir ao cinema, daquelas telas, daquelas pipocas, As pipocas principalmente. daquelas salas escuras e concentrada no filme também, as pessoas, acho que é mais também por aí, para matar saudades. Bom, o que eu espero é que isto volte à normalidade, Vamos ver. que a cultura volte. Eu acho que a cultura estava a ter uma subida até engraçada. Pode ser que as coisas voltem. Eu acho que o termo normalidades acho que ia ser banido, porque Sim, durante nós muito tempo temos que nos nós adaptar. não a partir de agora as coisas já não vão ser como antes e nós temos de adaptar-nos a isso e nós vamos ter de conseguir adaptar também, não temos outra solução, a verdade é essa. Caso para dizer que remédio. É verdade. E lá está, a cultura também acho que vai conseguir se adaptar. Creio que não deve ser para os próximos tempos, mas eu acho que daqui a alguns tempos acho que consegue. Vamos ver. Verdade. Vamos lá ver. E pronto, meninos, acho que é tudo por hoje. Eu acho que lá está, eu acho que não, lá está, já não temos assim mais nada interessante para ocupar o vosso tempo, quem está a ouvir, e por tudo é hoje. Eu acho que espero que tenham gostado. E Digam-nos hoje é as tudo. vossas opiniões, claro, a gente quer saber Exato, o que é que deixam vocês as vossas pensam. opiniões nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. YouTube Depois venham também. ver o nosso episódio no YouTube, também fica disponível no Spotify e também no Anchor. Sim, nós descobrimos que nós para meter no Spotify tínhamos de usar outra aplicação. Nós descobrimos que há pessoas a ouvir no Anchor, portanto, se quiserem, Portanto, se for mais fácil. nós não queremos excluir ninguém, quanto mais pessoas que estiverem interessadas a ouvir o nosso podcast Episódio. melhores. Episódio, sim, o nosso episódio e podcast. E lá está. Se chegaram agora, este é o nosso terceiro episódio e nós lançámos os outros dois. Nós apresentámos para as É pessoas esta altura terem que as mais a pessoas ideia. começam a desligar. E outro com outro tema. É? É esta altura que as pessoas começam a desligar porque já É verdade. começa a parte Mas pronto. da publicidade. Cada parte corta. Aqui vamos passar imagens de carros, aceitamos Mercedes e marcas de roupa e de calçado também, aceitamos um bom vinho também. Mas Bom pronto. rosé, Ah, bom rosé. Instagram, YouTube, Spotify, quem quiser Anchor. Exato. Comentários do YouTube se estão à vontade para dar as suas opiniões. E todas as Instagram, mensagens diretas. Todas as opiniões são bem-vindas e lá está, e nós também estamos a aprender e também gostamos de ouvir o que é que vocês têm a dizer sobre isto. Então pronto, vou-me despedir, por hoje é tudo. Zé, estás espero quase a fazer gostar. plágio, não é? Sempre com... Eu sei, Exato. claro. Se as pessoas não perceberam, acho que agora já perceberam. Bem, Eva. Bem, o que é que eu tens a dizer? despeço-me, fiquem bem, cuidem-se, tenham cuidado e continuem a Lavem as acompanhar. mãos, lavem as mãos também. Mas, era o que eu agora estava a dizer, tenham cuidado. Apesar de isto agora estar mais livre, tenham cuidado. E pronto, pessoal. É isto.
Tchau! É isso. Para quem gostado, tchau. Até ao próximo. Tchau. Até à próxima.